É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Selena cresceu em uma boa família, seus pais eram intelectuais. Ela nunca deu muita importância a nada, porque a mãe e o pai sempre conseguiam resolver as coisas. Ela tinha avós que também podiam ajudá-la. Então é isso que ela está fazendo agora. Seu pai se aproximou dela e a viu folheando uma revista. "O que eu faço para viver?" perguntou a menina. Eu tinha 5 anos de idade na época. Não sei, na sua época eu já lia revistas científicas, fazia alguma coisa, inventava, disse-lhe o pai. Papai, tudo o que precisava ser inventado já tinha sido inventado. A pequena Selena riu. Quando chegou a hora de ir para a primeira série, ela viu como as outras crianças estavam felizes com isso, mas ela mesma não estava nada feliz. A família morava em uma casa grande que havia herdado do avô. Eles tinham tudo o que precisavam para viver. Não que a criança fosse mimada, mas ela acreditava que tudo na vida sempre lhe era oferecido em uma bandeja de prata. Filha, por que você não vai a lugar nenhum? Perguntou-lhe sua mãe. Para onde? Ela olhou para ela. Ela estava na 7ª série e todas as meninas de sua idade já estavam indo a algum lugar com companhia. Bem, suas amigas estão saindo, disse a mulher. Eles têm que ir para lá, deixe-os ir para lá, e eu não quero ir a lugar nenhum. Era óbvio que ela não estava interessada. Nosso filho está crescendo de forma estranha, disse o marido à esposa. Por que isso acontece? Ela não entendia. Ele não quer estudar, não quer sair, não sei do que ele precisa, explicou. Bem, ela ainda é jovem, logo crescerá e entenderá tudo, respondeu a esposa. Ela sempre defendeu a filha, de modo que todos que os conheciam diziam que, mesmo que Selena dirigisse um carro e batesse em uma árvore, a culpa seria da árvore. E isso era tudo o que deixava a criança feliz. Vai, a Emma está aí para te ver, dizia a mãe quando a amiga chegava. As meninas eram amigas desde o jardim de infância. Eram tão unidas quanto ladrões. Hoje elas foram para o jardim e conversaram até a noite. Interessante, pensou o pai de Selena. Pai, provavelmente descobriremos por nós mesmos o que é interessante e o que não é, respondeu sua filha. Ele apenas cerrou os lábios e foi embora. Um dia, o homem chegou em casa do trabalho e disse à esposa que estava sendo enviado a Praga para uma conferência científica. Quanto tempo você vai ficar lá? A mulher se deu conta de que teria de ficar sozinha em casa. Não, você está enganada, não sou eu quem está indo, e ele parecia intrigado. Quem? Ela olhou para ele. Nós estamos indo embora. Ele sorriu. Bem, ela ficou muito feliz ao ouvir a notícia. Arrume suas coisas, vamos viajar em uma semana, disse o marido. Sim, certamente era uma notícia feliz, mas a mulher não conseguia parar de pensar em Selena, em como ela ficaria sozinha. Mamãe, você está tão preocupada comigo, vai dar tudo certo, disse ela. Talvez você possa ir morar com a Emma enquanto estivermos fora, sugeriu a mulher. E se ela for morar comigo? Disse Selena. Ok, vou falar com os pais da Emma se precisar de alguma coisa ou se não estiver satisfeita, então você pode ir até ela, disse a mãe finalmente. Isso foi bom, a garota estava feliz por estar sozinha por um tempo, sem ninguém a incomodando. Quando seus pais saíram na primeira noite, Selena ligou para Emma, pedindo que ela fosse visitá-la. Não para fazer nada de ruim, dar uma festa ou chamar os meninos. Apenas as duas sentadas em casa, tomando sorvete, assistindo a filmes e rindo. Como é bom estar em sua casa, disse Emma à amiga. Venha morar comigo enquanto seus pais estiverem fora, disse Selena. Eu adoraria, mas você acha que meus pais me deixariam ir? Elas conversaram entre si. E assim se passou um dia, o segundo, em que seus pais não estavam em casa. E agora Selena percebeu por que morava com eles e por que eles eram necessários.
Não havia ninguém para ir ao mercado, ninguém para cozinhar, ela tinha que fazer tudo sozinha. E a garota não sabia como fazer muitas coisas. Quando faltavam 2 dias para a volta de seus pais, ela decidiu limpar a casa para que sua mãe ficasse feliz quando eles chegassem. Emma também veio ajudar. Juntas, elas fizeram tudo rapidamente e agora estavam sentadas felizes. Tem mais alguma coisa para comer? Perguntou Emma. Nada mesmo, respondeu Selena com sinceridade, pois ela estava comendo pão e salsichas nos últimos dias, se é que era possível comprá-los. E como você mora aqui? Perguntou a amiga. Vamos até a minha casa. Como ela a chamou, elas foram visitar Emma. Quando Selena chegou em casa à noite, viu um carro de polícia em frente à casa. Ela não se deu conta do que poderia ter acontecido em sua ausência. Ela passou por ele, pensando que talvez não fosse a casa dela que eles tinham ido visitar. No entanto, quando ela começou a passar pela porta, um jovem a chamou. Selena? Ele a chamou e saiu do carro. Sim, ela se virou para ele. Por que você está com tanto medo? Ele se aproximou dela, não tinha nem 20 anos de idade. Vamos entrar, ela o chamou. E o que aconteceu? Ela tinha apenas 13 anos agora, mas parecia mais corajosa e mais ousada do que o cara que a abordou. Selena, seus pais sofreram um acidente de carro quando estavam no exterior, ela falou calmamente. Isso é verdade? Pareceu a ele que nada disso era verdade. Sinto muito em lhe dar a notícia, mas é verdade, ele se sentou assim, imóvel. Ela se sentou à sua frente, olhando para ele por um longo tempo. O que vai acontecer comigo agora? Ela supunha que sim, mas queria ouvir isso dele. Se você tiver parentes, eles provavelmente virão buscá-la, se não, e ele olhou para ela. Então, eu tenho que ir com você? Perguntou ele. Se você quiser, eu não vou a lugar nenhum enquanto você pega as suas coisas e depois vamos embora, não vou deixá-lo aqui sozinho. Selena pensou nos 10 dias em que esteve sozinha nesta casa. E agora, de repente, eu não poderia deixá-la aqui. Ela não disse mais nada, apenas ouviu o jovem durante todo o processo. No funeral, a garota estava com 2 mulheres, mas Max, esse era o nome do tenente, também as estava seguindo. Ele gostava muito de Selena, tinha medo de admitir isso para si mesmo, mas não se afastava dela. Talvez fosse pena da garota, ele não sabia explicar. Selena entrou em um orfanato, onde o menino a acolheu pessoalmente. Conte-me algo sobre você, ele lhe perguntou no caminho. Por que está implicando comigo? Ela se virou para ele. Eu só quero conversar, conhecê-la melhor, ele deu de ombros, despreocupado. E por que você faria isso? Ela não entendia. A única coisa de que Selene se dava conta agora era que estava sendo levada para um centro do governo, onde não teria mais o que tinha em casa. Então, ela cruzou os braços sobre o peito, orgulhosamente silenciosa, sem querer falar com ninguém. Bem, perceba que não é minha culpa que isso tenha acontecido com você, disse Max a ela. E eu não o culpo, respondeu ela sem se virar. Então por que está se comportando assim? Ele tentou conversar com ela, mas ela não queria falar com ele. Ao se aproximarem da cerca, ela saiu abruptamente do carro e se dirigiu à entrada. Espere. Ele correu atrás dela, carregando sua bolsa. Por que você está me incomodando? Por que tem que fazer isso? Ele perguntou várias vezes. Selena. A interrompeu. Selena. Ela se virou para ele. Posso ir visitá-la de vez em quando? Perguntou o garoto. Por quê? Quem é você, meu pai, minha mãe? Ela não entendeu. O que o pai tem a ver com isso? O que a mãe tem a ver com isso? Eu me sinto responsável por você, disse ela. Sabe de uma coisa, leve sua responsabilidade para outro lugar. Ela se virou e entrou no prédio. Max não podia deixá-la aqui. Ele precisava falar com um dos membros do corpo docente. Ele encontrou uma mulher, conversou com ela e lhe disse que iria visitar Selena.
Tânia se opôs, afinal, havia um homem de uniforme na frente dela. Depois disso, Max foi embora, queria falar com a garota mais um pouco, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele deixou o prédio do orfanato e ficou na varanda, pensando que poderia realmente estar tão apaixonado por essa garota. Mas algum sentimento paternal ou algo assim o fazia pensar nela o tempo todo. Ele dirigia para o trabalho, imaginando como seria uma garota de uma família assim, que já havia morado em uma casa assim, que nunca precisará de nada. E agora ela foi parar em um orfanato. O que vai acontecer com ela? Como ela vai viver? Alô, Emma está em casa? Ela ligou para sua amiga, porque agora Selena tinha que ir para outra escola. Selena, é você? Perguntou a mulher. Sim, respondeu a mãe de sua amiga. Sabe, provavelmente não deveríamos nos falar mais, murmurou ela e desligou. O quê? Ela se levantou e olhou para a garota no tubo, que não era mais a mesma para eles agora, isso era doloroso. Ele foi para o quarto onde a colocaram, caiu sozinho na cama e só agora deu vazão às lágrimas. Ela percebeu como era ruim ficar sem os pais, quando ninguém a apoiava, ninguém dizia uma palavra boa para você, ninguém acariciava sua cabeça. Alguém se aproximou, mas agora a garota não deixava ninguém chegar perto dela, era como um pequeno animal intimidado em uma grande jaula. Selena decidiu ligar para Max, pois ele era a única pessoa que lhe restava. Ela encontrou o número do telefone dele em sua bolsa e discou. Alô, disse ela com os dentes cerrados. Selena. O jovem ficou satisfeito. Sim, ela murmurou. Parece que você foi forçado a me ligar. Ele ficou feliz com a ligação, mas podia ouvi-la falando com ele. Você pode vir? Perguntou a moça no mesmo tom. É claro que ela concordou rapidamente. Nem uma hora depois, Max já estava no local onde a garota morava. Oi, ela estava tão chateada quanto ele a havia deixado aqui. Oi, como está indo? Nada bem, disse ela. O que há de errado? Ele se preocupou e a levou mais longe, até um banco para se sentar. Por que eu tenho que estar aqui? Ela não entendeu e ficou olhando para o chão. Entenda, a vida é imprevisível, isso pode acontecer com qualquer um, eu não sabia como apoiá-la. Tire-me daqui, Selene implorou ao tenente. Entenda, não posso fazer isso, não sou parente, não há ninguém para você, nem que seja para adotar, mas isso pareceria engraçado e suspeito, ele começou a sorrir. Não estou vendo nada de estranho, ele desviou o olhar. Bem, tenha um pouco de paciência, logo você terminará o 9º ano, entrará e então pensaremos em algo, Max prometeu a ela. Você é igual às outras, ele se levantou do banco e voltou para dentro do prédio. Selena! Ele gritou para ela, alcançando-a. Saia do caminho, ela fez sinal para que o jovem fosse embora. Mas Max não queria ficar atrás dela. Ele ia ao orfanato com frequência, trazia alguma coisa, mas a garota nunca se aproximava dele. Não era só porque ela estava em transição, mas a mudança de ambiente afetou seu comportamento. Quem se aproximava dela não dizia nada, ela não queria ouvir ninguém. Ela também não queria fazer amigos, pois eles pareciam mais estúpidos do que ela. Selena, vem até minha casa, vamos conversar, pediu seu conselheiro. Eu não quero, eu realmente não queria, porque eu sabia que eles a questionariam lá, e eu não queria falar sobre nada. Vamos desenhar, sentar, vou ver o que você pode fazer. A mulher percebeu que a garota precisava de ajuda urgente. Eu não quero, ela repetiu. Então me desenhe alguma coisa, pediu a mulher. Se houvesse tempo, ela recusava tudo. Selena também não queria estudar, se antes ainda estava fazendo alguma coisa na escola, agora não sabia para que estava fazendo aquilo. Ei, ela estava sentada embaixo dos degraus à noite quando ouviu uma voz e se assustou. Quem era? Ela não conseguia ver quem estava falando com ela. Sou eu, vovó Betty, a faxineira saiu do esconderijo. O que você quer? Selena não entendeu. Eu quero falar com você, a mulher se aproximou dela em voz baixa. Alguém já me perguntou se eu quero falar com alguém?
Naquele momento, a menina voltou a chorar, tanto que gemia. Vamos, garotinha. A vovó Betty se aproximou dela. Ela era amada por muitos por sua bondade. Eu me sinto tão mal, Selena chorou. Eu entendo tudo, abra-se para as pessoas, será mais fácil, disse a mulher, e acariciou sua cabeça. Não posso, não quero, soluçou a garota. Eu entendo, ela balançou a cabeça. Depois dessa conversa, todas as noites Selena descia as escadas para encontrar Baba Betty, conversava com ela e tudo ficou mais fácil. Selena, vá, há alguém para vê-la, diziam. Lá vai ela de novo, e ela suspirou e saiu. Olá, Max a cumprimentou alegremente. Por que você veio me ver? Perguntou ela. Só para atendê-la, ele lhe entregou uma sacola. Selena sempre aceitava o que ele lhe trazia, mas não queria falar com o jovem pessoalmente. Obrigada, ela olhou dentro do pacote. O que você faz para viver? Max estava interessado, realmente interessado. O que isso importava? Nada, ele se sentou olhando para frente, seu olhar indiferente. Você está estudando? Como um pai, ele se sentou e questionou a garota. Não, ele riu. E por quê? Disse deliberadamente o jovem, com rigor. E quem é você para mim? Ela se virou e olhou para ele. Eu quero que você fique bem, ele olhou para ela como um adulto, o que ele era. Olhe, eu não quero nada, para que preciso de tudo isso? Ele torceu o nariz. Selena, você precisa estudar, você vai terminar a escola, eu vou ajudá-la com a admissão e, sem educação, você não vai nem conseguir um emprego, disse Max seriamente. Chega, não quero mais ouvir seus sermões, ele se levantou e quis voltar para onde realmente não queria. Por que você continua fugindo? Ele a seguiu em um ritmo acelerado. Não volte, sem se virar, ela lhe disse. Max se sentiu muito ofendido, porque ele só queria coisas boas para essa garota. O homem a acompanhou até a varanda, depois se virou e saiu pela porta. Quem é a pessoa que fica vindo ver você? Perguntou a vovó Betty quando os viu na rua. Ah, é verdade, a Selene também a cumprimentou hoje. Ela foi para seu quarto, deitou-se na cama, colocou as mãos atrás da cabeça e olhou para o teto. Você gostaria de sair hoje à noite? Perguntou sua colega de quarto. Por que você pergunta? Perguntou Selena sem se virar. Eu só estava ligando, respondeu ela. Nada acontece por acaso, Selena já sabia há muito tempo. E daí? A garota não respondeu à pergunta dele. Sabe, antes eu nunca saía, passava o tempo todo em casa, mas agora estou pensando, eu realmente quero sair. Selena se virou de lado e olhou para Ariana. Vamos lá, decida-se, ela se sentou e pintou os lábios. Como você faz isso? Perguntou Selena. Se vier conosco hoje à noite, você descobrirá, a garota sorriu enigmaticamente. Ok, conte comigo, Selena se deitou de costas novamente. Ela percebeu que havia um protesto dentro dela. Um protesto contra tudo, contra os tutores, contra os professores, contra Max. Ninguém havia feito nada de errado com ela, ela apenas se ressentia do destino, porque ele estava fazendo isso com ela. À noite, quando todos estavam reunidos, um a um saiu pela janela do corredor, alguém estava observando para garantir que nenhum dos educadores saísse. Os outros fugiram ao mesmo tempo. O cerco não foi muito difícil de ser superado. E agora, eles estão livres. Você está bem? Ariana se aproximou de Selena. Sim, ela respondeu. Talvez hoje ela tenha ido com todos não apenas porque queria ir com eles, mas porque era como se ela quisesse ser livre. E agora eles estavam caminhando pelas ruas da cidade e pareciam felizes. Se eles virem você amanhã, o que você dirá a eles? Perguntou Ariana. O que eles perguntarão a você? Selena estava fazendo tudo isso pela primeira vez, então ela ainda não sabia de nada. Ok, eu entendo, quando eles perguntarem,
Você estava sozinha, não conte a ninguém. Sua colega de quarto olhou para ela. Eu entendo, assentiu Selene. Eles se encontraram em um lugar estranho, era uma garagem ou um galpão. Os garotos pegaram algumas garrafas e começaram a diluir um pouco da bebida com água, despejando-a em copos. As meninas se juntaram a eles. Selena olhou para eles e não queria fazer nada de errado, mas queria tanto mexer com tudo e todos que, quando lhe ofereceram, ela não recusou. Eca, ela tomou um gole. Está tudo bem, você vai se acostumar, riram todos os presentes. Acho que nunca vou me acostumar, ele colocou o copo da garota sobre a mesa. Meninas, vocês querem que eu cante? Um dos rapazes se ofereceu e tirou um violão de algum lugar. Uau! Selena olhou para todos eles. O que vocês querem? Estamos aqui há tanto tempo que já preparamos tudo, as meninas riram. No início, Selena pensou que eles não a aceitariam na empresa, porque ela era uma garota caseira e poderia fazer algo errado. Mas quando os rapazes mostraram a ela que a tratavam de forma amigável, ela se iluminou e relaxou, e começou a se divertir também. Você quer um? Um dos rapazes estendeu um pacote. Eu não sei como, disse ela. Vamos lá, é muito fácil. Ela riu. Todos os outros fumaram como se estivessem fazendo isso há anos. Hoje, Selena ainda não conseguia fazer nada. Ela até recusou a próxima bebida que lhe foi oferecida porque tinha um pouco de medo de que o orfanato descobrisse o que eles estavam fazendo e para onde estavam indo. Mas, acima de tudo, ele ficaria envergonhado na frente de Baba Betty se a conhecesse. Ele acordou de manhã e sua cabeça estava muito dolorida. Ele se virou para a cama e viu que Ariana ainda estava dormindo. Ariana, disse ele em um sussurro. Ela murmurou para si mesma. Selene sorriu. Se ela estava com dor de cabeça por causa de um drink, não fazia ideia do que havia de errado com seu vizinho. Depois disso, sua amiga se levantou, lavou o rosto, vestiu-se e começou a estudar. Embora fossem apenas palavras, ela não estava realmente preparada para nada. Mas ela tinha que ir, então elas foram juntas. Foram estudar. As últimas aulas, é claro, foram puladas e à tarde, toda a empresa estava reunida novamente. O que quer que fizessem, o principal era não serem vistas por ninguém, pois assim seriam vigiadas de perto. Quando a vovó Betty descobriu, uma semana depois, que Selena estava andando com a gangue local, ela a chamou para conversar. Selena, o que você está fazendo? Disse ela, ameaçando-a com o dedo. Oh, por favor, Baba Betty, não comece com os sermões, todos eles já foram lidos para mim, professores, Max, e o senhor vai fazer isso agora, e a menina implorou, porque não queria estragar o relacionamento com aquele homem. Pense, você é uma boa menina, tem a vida inteira pela frente, agora, depois da escola, vai estudar, eduque-se, para que não seja como eu na velhice, disse-lhe a mulher. Por que está me incomodando com esse estudo? Selena não entendeu. Você verá, então não haverá dinheiro, você se lembrará de mim mais de uma vez, Baba Betty sentou-se no degrau. Ok, mais um ano até a formatura, vamos pensar em algo, Selena queria ir embora. Espere, a mulher a impediu. Bem, o que mais? A garota se sentiu constrangida e envergonhada ao mesmo tempo. Esse garoto, o que você está fazendo? Olhe para ele, normal, disse a vovó Betty secamente. Do que você está falando? Ele já é um homem velho, riu Selena. Ele não é um homem velho, mas ele se preocupa com você, dá para ver que ele se preocupa com você, dá para ver que ele vai ajudá-la em tudo, a mulher tinha certeza. Selena sorriu para ele mais uma vez e se voltou para seu quarto. Aonde você vai o tempo todo? Perguntou Ariana. Eu só saio com a Betty, Selena não escondeu isso dela. Ah, ela é velha, do que você está falando? Ariana não entendeu. Ela foi a única que me apoiou aqui no começo, disse a garota e desviou o olhar. Bem, você pode falar com quem quiser, Ariana não a desencorajou, ela sabia que havia poucas pessoas boas aqui que poderiam apoiá-la. As meninas haviam se tornado amigas, agora compartilhavam tudo umas com as outras.
Max continuava voltando. Ele nunca pensou em deixar Selena aqui sozinha. Em algum momento, quando as meninas terminaram a 9ª série, Selena se tornou mais amiga de Mickey, eles estavam na mesma companhia. Um dia ele estava cantando uma música no violão, Selena estava cantando com ele. Ele parou e se virou para ela. "Por que eu não notei antes que você cantava tão bem?" perguntou ele. "Como eu poderia saber?" respondeu ela, rindo, sem pensar que tinha algum talento. À noite, o rapaz a convidou para sair com ele. Ela aceitou. Naquela noite, a garota deu seu primeiro beijo. Parecia a felicidade de um adulto. Embora Ariana tenha lhe dito que aquele garoto era um valentão e que ela não deveria se comunicar com ele, Selena não lhe deu ouvidos, achou que tinha se apaixonado. Chegou o fim das aulas. A garota não queria continuar estudando, e Ariana também não. No verão, quando havia férias, ela e Mickey saíam à noite. Ele tinha um amigo mais velho que vinha buscá-los em um carro, e os jovens iam com ele. "Onde você está indo tão rápido?" Selena gritava com ele. "Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle", dizia o motorista. Ele era igualmente jovem, talvez 2 ou 3 anos mais velho que os próprios garotos. "Mickey, por favor, diga a ele para não dirigir assim." Selena se virou para o namorado. "Vamos lá." Ela sorriu de volta, não querendo que o amigo pensasse que ela estava ouvindo as meninas. Eles entraram na rodovia. Ainda bem que não havia tantos carros, mas, ao subirem a colina, Selena sentiu como se uma roda tivesse estourado ou batido em alguma coisa, mas houve um solavanco forte. Em seguida, o carro derrapou e, quando começaram a capotar, a garota gritou bem alto. Ela não se lembra do que aconteceu. Ela acordou e imediatamente sentiu o gosto de ferro em sua boca e percebeu que era sangue. Foi assustador. Ela estava deitada em uma posição desconfortável, o carro estava todo torcido e amassado. E então ela viu o pior: o motorista tinha um alfinete enfiado no peito. A garota perdeu a consciência novamente. "Selena, Selena!" Ela ouviu alguém chamá-la. Ela abriu os olhos e o rosto de Max estava à sua frente, abraçando-a. "Como é que você está aqui?" perguntou ela, e desmaiou novamente. A próxima vez que ela acordou foi no quarto do hospital. Ela estava deitada em uma cama. Sua perna devia estar quebrada, por isso tinha sido jogada de alguma forma, e ela estava suspensa um pouco mais alto do que o resto do corpo. Graças a Deus, ela ouviu aquela voz novamente. "Beba." Ela se virou e viu o rosto do homem que sempre esteve ao seu lado. "Espere um minuto", disse Max a ele. Ele se levantou da cadeira e saiu correndo para algum lugar. Então, uma enfermeira entrou no quarto. Primeiro, ela lhe mostrou como molhar os lábios e depois, quando lhe foi permitido, ela recebeu uma bebida. Selena ficou deitada, pensando no fato de que esse homem não a havia abandonado em seu momento de necessidade nem em seu momento de felicidade. Ele sempre esteve lá para ela. "Como você está?" Ele se inclinou sobre ela e pegou sua mão. "Muito bem, praticamente com um lábio", disse ela. Ele ficou tão assustado que se levantou, ajeitou o cobertor e voltou a se sentar na cama. Ela estava olhando para ele agora de uma maneira muito diferente da anterior. Durante todo o tempo em que ela esteve no hospital, Max não saiu do seu lado. Ele comprou seus remédios, trouxe tudo o que ela precisava, pegou-a no colo, passeou com ela, apoiou-a, cuidou dela. "O que aconteceu com aqueles dois?" ela perguntou a ele. "Tem certeza de que isso é importante para você?" Ela não queria falar sobre isso. "Bem, pelo menos me diga, eles não morreram?" perguntou ela. "Não, estão todos vivos", respondeu Max com um sorriso. Agora, quando a garota tinha quase 16 anos, ele já estava se comunicando com ela de uma maneira diferente de antes. "Bem, vamos dar uma volta?" ele ofereceu mais uma vez. Depois a ajudou a calçar os sapatos. Quando saíram do quarto, ele a pegou pelo cotovelo. Hoje estava quente lá fora, então eles foram para debaixo das árvores para sentar em um banco e tomar um pouco de ar fresco.
Aí está você, procurei você por toda parte. Uma jovem com um roupão branco se aproximou deles. Sim, e por que está nos procurando? Perguntou Max, sorrindo. É isso mesmo, Selena recebeu alta, ela pode ir para casa, respondeu ele, sorrindo. Essa é uma ótima notícia, disse o jovem. Sim, você pode pegar todos os documentos na recepção, disse o funcionário do hospital e voltou. Depois disso, eles voltaram para o quarto e recolheram todas as coisas que Selena tinha com ela. Max a ajudou a entrar no carro e a sentou. Ele viu que a garota estava muito triste por algum motivo. O que havia de errado com você? Eu não entendi. Eu não quero voltar para o orfanato, disse ela. Então vá para outro lugar, ela ficou sem argumentos. O quê? Ela se virou para ele. Vá para a escola, eles lhe darão um dormitório e tudo ficará bem, ele sorriu. Por que eu não pensei nisso antes? Algo ruim teve que acontecer para que você percebesse que estudar era importante, ela segurou a mão dele. Max provavelmente queria segurar a mão dela e também abraçá-la, mas não podia deixá-lo. Selena o fez. Ela mesma não esperava que fosse tão fácil. A garota escolheu a universidade e a direção de finanças e crédito. Bem, então agora estou falando com um futuro financista? Max falou e sorriu. Tudo era possível, agora lhe parecia que a garota estava flertando com ele. Não fale comigo assim, disse ele. Como estou falando com você? Ela estava olhando para ele. Selena, pare, durante anos você me odiou, não queria que eu me aproximasse de você e agora está me olhando? Disse ela de propósito. Você está imaginando isso, ou quer pensar assim, continuou ela. É isso, é o suficiente, ele não podia olhar para ela. E assim começaram as aulas. Descobriu-se que não era tão difícil quanto a garota pensava, era até interessante, eles lhe deram um dormitório, mas ela não queria morar lá. Quase todos os dias ela se encontrava com Max. Ouça, eu tenho uma casa depois da casa dos meus pais, talvez possamos ir para lá? Ela ofereceu. Sabe, seria muito constrangedor agora, ele respondeu, porque percebeu que estava trabalhando e que seus colegas poderiam julgá-lo. Mas não precisa contar a ninguém. Mas você não precisa contar para todo mundo, respondeu Selena. Não, vamos esperar até que você seja maior de idade e então decidiremos o que e como fazer. Max tinha um bom relacionamento com seus chefes e não gostaria de minar a autoridade deles. Selena estava estudando e, como antes, não se socializava com ninguém. Talvez fosse de sua natureza ter apenas uma pessoa em sua vida. Antes era a mamãe, depois era a vovó Beth e agora era Max. Quando ela estava quase terminando o segundo ano do ensino médio, tinha 18 anos. À noite, Max chegou. O que é isso? Ela olhou para o enorme buquê com o qual ele estava saindo do carro. É para você, ele se aproximou dela, já abraçando a garota, e lhe entregou o buquê. Obrigada, ela olhou para ele de uma forma que nunca havia olhado antes. Agora posso dizer oficialmente que costumava sentir pena de você como uma garota que foi deixada sozinha, depois quis cuidar de você, e agora posso dizer oficialmente que gosto de você como garota e ainda quero cuidar de você, ele a puxou para si novamente. Max, ele a abraçou. Essa não era mais a Selena fugitiva que todos conheciam aos 13 anos. Essa era uma garota muito bonita. Ele olhou para ela e não se cansou de admirá-la. O sentimento era mútuo, ela estava sorrindo e ele podia ver a fileira uniforme de seus dentes. Depois disso, eles começaram a namorar como um casal. Raramente, mas o jovem convidava a moça para um restaurante. Eles nunca se cansavam de conversar e, nesses momentos, Selena se lembrava da vovó Beth, que aconselhava a olhar para o rapaz, e ela estava certa. Então, você concorda em se mudar para minha casa? Ela me mostrou as chaves que havia recebido recentemente. Eu me sinto desconfortável, sou um homem e tenho que ganhar tudo sozinho, disse o jovem a ela. Escute, a casa é minha, e por que tenho de inventar algo, se temos todo o conforto para viver e nada para nos negar? Disse ela. Tudo bem,
mas com uma condição: eu pagarei por tudo, farei tudo para compensar o fato de viver em sua casa, concordou ele. Selena ficou feliz com isso. Foi realmente naquele momento que ela percebeu o papel que Max desempenhava em sua vida. A garota percebeu que, ao lado desse homem, ela seria como se estivesse atrás de um muro de pedra. Ele ainda estava trabalhando. Tinha acabado de obter seu diploma, queria conseguir um emprego em algum lugar, mas decidiram continuar trabalhando. Um dia, Max chegou em casa mais cedo do que o normal. Selena ficou muito surpresa. "Por que você chegou tão cedo?" perguntou ela. "Quero convidá-la para ir a um restaurante", respondeu ele e sorriu. Ele não saía assim com frequência, mas quando saía, era agradável. "Por que não posso convidar minha namorada para um restaurante?" "Bem, por que não? Você pode, só que isso acontece tão raramente que acho que deve haver algum bom motivo para tirá-lo do trabalho." Ela se aproximou e o beijou. Eles foram de carro até o restaurante. Selena viu que havia um buquê de flores na mesa e ficou surpresa. "Max, você não ganha dinheiro suficiente para me levar a restaurantes e me dar buquês?" Ela se levantou e sentiu o perfume das flores. "Querido, isso não é tudo." Ela sorriu. "Bem, fale agora." Ela adivinhou o que ele queria fazer. O jovem saiu de trás da mesa, tirou uma caixa do bolso e se ajoelhou. "Você quer ser minha esposa?" perguntou ele. "Você sabe que sim." Ela pegou o anel, colocou-o no dedo, abraçou o amante e o beijou. "Estou muito feliz que tudo tenha acontecido dessa forma", disse Max a ela, porque, afinal, ele estava esperando por esse momento há muitos anos. "Para dizer a verdade, também estou muito feliz." Ela sorriu. "Acredite em mim, querida, você será a garota mais feliz do mundo." Ele sussurrou em seu ouvido. Selena corou naquele momento, sua pele ficou arrepiada. Eles passaram uma noite maravilhosa. Max falava, a garota ouvia com muita atenção, estava satisfeita por não estar diante de um contemporâneo, mas de um homem mais velho que ela. Todos os dias Max ia para o trabalho, a moça sabia que era perigoso, então todos os dias ela incentivava seu futuro marido. "Tenha cuidado", ela lhe dizia sempre que o via sair. Não vou deixar você." Ele a beijou e saiu. Selena ficou em casa. Ela se lembrava de ter morado aqui com seus pais. Os jovens mal haviam reformado a casa, tudo estava como antes. Ela cozinhava, limpava e olhava os anúncios de emprego. Naquele dia, não havia sinal de problemas. A garota ficou em casa como de costume. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e sorriu. Lembrou-se amargamente da época em que ficou sozinha aqui, da época em que a mãe e o pai foram para o exterior. Não havia nada na geladeira naquela época, e os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela enxugou as lágrimas e começou a cozinhar. O telefone tocou. O número de Max apareceu na tela. "Olá", ela apertou o botão para aceitar a ligação. "Selena, oi, você não me conhece, eu sou Anthony, seu amigo e parceiro de Max", uma voz masculina falou rapidamente pelo receptor. "Olá, Anthony", ela fez uma pausa, congelada. "Sabe, hoje aconteceu algo que ninguém esperava ou imaginava, foi como se eu estivesse ganhando tempo." "Max, e o que há de errado com ele?" As lágrimas começaram a aparecer em seus olhos novamente. "Desculpe, o que exatamente eu tenho a lhe dizer?" E novamente houve silêncio no tubo. "Diga-me." Selena já estava gritando, e ela não se importava com quem era esse homem. "Ele se envolveu em um tiroteio, foi levado para o hospital local com um ferimento grave", murmurou Anthony. "Endereço?" "Estou a caminho." Ele já tinha pegado sua bolsa e estava calçando os sapatos. Quando tudo lhe foi ditado, ele não se preocupou em ouvir o que mais o homem disse, simplesmente saiu correndo da casa, discando o número de um táxi no caminho. Quando ela estava no carro, pareceu à garota que eles estavam indo muito devagar. "Por favor, mais rápido." Ela imaginou que seu amante estava morrendo agora, e ela não teria tempo de ir até ele. Ele já tinha visto isso em todos os filmes. "Vamos muito rápido, sem dar a volta", disse-lhe o motorista.
Mas Selena já entendia pouco, ela estava se apressando em direção àquele que, desde o momento em que se conheceram, nunca havia deixado, e o tempo todo apenas apoiado. Olá, Max. Ela entrou correndo no prédio do hospital e imediatamente gritou. Garota, acalme-se, você não pode vê-lo agora, ele está em cirurgia. Uma das mulheres agarrou seu braço. Não, eu preciso vê-lo. Selena estava histérica. Venha comigo, a mulher de jaleco branco a puxou para trás. Não vou a lugar nenhum com você, deixe-me ir, preciso vê-lo, ele está me esperando. Ela gritou. Em um determinado momento, a mulher se virou para a enfermeira, que apenas acenou levemente com a cabeça. E enquanto Selena estava sendo carregada para o sofá, ela saiu correndo para algum lugar e, quando voltou, aplicou uma pequena injeção na garota. Era um sedativo. Selena abriu os olhos, tonta, sem se dar conta de onde estava. Olá, você veio até aqui? Ela ouviu a voz de um homem, mas não conseguiu identificar quem era. Agora, e ele viu que ela estava franzindo a testa e gemendo, e foi buscar um copo de água. Quem é você? Ele bebeu e perguntou à garota. Eu chamei você, meu nome é Anthony. Hoje esse nome para Selena não era muito agradável. Entendo. O que há de errado comigo? Ela quis saber, não se lembrava de ter sido sedada. Você estava muito nervosa, histérica, por isso os médicos tomaram medidas extremas, explicou ele. Naquele momento, Selene se lembrou do que havia acontecido, porque estava aqui. Com as pupilas dilatadas, ela pulou da cama. Onde está Max? O que há de errado com ele? Por que não me deixaram vê-lo? Ele está vivo, e naquele momento, ela se sentiu tonta e começou a desmaiar. Anthony a pegou e a levou de volta para a cama. Selena, ele está bem, está na UTI agora, mas prometeram transferi-lo para outro quarto pela manhã. Ele se sentou com ela para que nada mais acontecesse. Diga-me, ele está muito ferido? Selena chorou novamente. Não há necessidade de chorar, a operação foi bem sucedida, a bala o atravessou, mas o atingiu no pulmão, disse o homem a ela. Ok, posso dormir um pouco. Ela pediu que ele fosse embora. Anthony saiu do quarto onde Selena estava, mas do corredor ele não ia a lugar nenhum, porque, de certa forma, ele se considerava culpado pela situação. A garota não pensou em nada, pois percebeu que isso não mudaria nada. Era melhor dormir agora, e amanhã ela ajudaria seu amado. Posso ir vê-lo? Ela saiu cautelosamente do quarto e viu que Antônio estava cochilando na cadeira do corredor. Fique quieta, a enfermeira colocou o dedo em seus lábios. Tudo bem, Selena repetiu o gesto. Ela abriu a porta e foi na ponta dos pés até a cama onde Max estava deitado. Oi, querido, ela pegou a mão dele. Estranhamente, não havia excitação ou histeria hoje. Ela o sentiu apertar sua mão. Não se mova, gentilmente, ele temia que pudesse se machucar. Em seguida, ela concordou com a enfermeira que ela mesma seguiria o jovem. Todos ficaram surpresos com o altruísmo da garota, mas não tinham nada contra isso. Selena, assim como havia feito quando não estava se sentindo bem e Max estava cuidando dela, respondeu da mesma forma. No início, eles apenas saíram do quarto por alguns minutos, pelo corredor. Depois, desceram até o primeiro andar e começaram a sair. Obrigado, meu amor, disse o jovem. Estou disposta a fazer qualquer coisa por você. Ela chorou de alegria ao ver que agora seu homem estava melhorando a cada dia. Você e eu já passamos por tanta coisa, não podemos deixar de ficar juntos agora, disse Max, que até tentou rir. Não faça isso, ela o impediu. Enquanto preparavam o jovem para receber alta, Selena também se alegrou com esse momento. Agora que ele e ela tinham certeza um do outro, era possível não adiar o casamento. Assim, eles decidiram que, assim que Max estivesse totalmente recuperado, fariam o pedido imediatamente. Minha pequena, como você conseguiu, disse ele e, abraçando-a, levantou-a um pouco do chão. Selena era de fato pequena em estatura, magra e, na sua idade, parecia uma adolescente. Não me chame assim, ela se sentiu ofendida. Vamos lá, ela deu um tapinha no nariz dele e eles riram juntos.
Quando o tempo de reabilitação terminou e Max teve que voltar ao trabalho, depois de sua licença médica, eles foram primeiro ao cartório. Agora estou muito feliz, eles saíram do prédio. Você não é a única, ele colocou o braço em volta da cintura dela. Tudo, ao que parecia, tudo de ruim que havia acontecido com o jovem casal antes havia sido colocado em segundo plano. Selena estava se preparando o melhor que podia para o casamento. Não havia ninguém a quem pedir ajuda. Quando, mais uma vez, Max saiu para trabalhar, a garota voltou sua atenção para os afazeres domésticos, ao olhar novamente para a geladeira, viu um pote de geleia. Baba Bati. Ela se deu conta. Ela pegou o telefone e discou o número de um velho conhecido, agora tudo o que tinha a fazer era esperar que o número não tivesse mudado. No início, um longo toque soou. Emo, ele ouviu a voz de Selene, tão familiar. Baba Beth, alô, é a Selene, ele gritou. Oh, filha, fique quieta, não grite, você vai me ensurdecer, respondeu a avó em seu repertório. Minha querida avó, eu vou me casar, quero que a senhora me ajude, disse a menina muito emocionada. Diga-me para onde devo ir, sem perguntas desnecessárias, disse a mulher. Quando Selena lhe contou tudo, não havia mais nada para falar, e as duas se pressionaram para se desconectar. Agora a moça foi para a cozinha e começou a se preparar para a chegada de seu amado hóspede. Baba Bate chegou 2 horas e meia depois. Quando Selena ouviu uma batida na porta, correu para abri-la. Que bagunça, resmungou a vovó Beth. Olá, querida, cumprimentou a garotinha. A mulher a pegou pelas mãos e começou a examiná-la por todos os lados. Vá em frente, a própria Selena não sabe por que estava tão animada. Elas foram para a cozinha, onde começaram a tomar chá, e Selena contou tudo o que aconteceu. Ela ouviu, afinal, balançou a cabeça, querendo dizer Max. Sim, obrigada, ela abraçou a avó, que agora era como uma parente para a menina. Tudo bem, o que há de errado? Perguntou ela. Nós nos inscrevemos, mas eu não tenho nada e não sei nada sobre isso, Selena se recostou na cadeira. Não entre em pânico, vamos conseguir tudo, a convidada estava confiante. Certo, Max chegará em breve, temos que preparar o jantar, a moça da cozinha se agitou. Sentem-se todos, parem de fazer barulho, pediu a mulher. Então elas começaram a cozinhar juntas, e a vovó raciocinou. Então, quantas pessoas estarão na festa, onde será realizada? Ela começou a perguntar. Não queríamos chamar ninguém, só a senhora e alguns amigos do Max, e Selena ficou calada, agora estava pensando nos pais do futuro marido, não disse nada sobre eles. O que foi? Baba Beth olhou para ela confusa. Ok, vou descobrir depois, ela acenou com a mão. Quando tudo estava pronto, elas ficaram esperando que o jovem voltasse do trabalho. Por enquanto, elas haviam decidido que precisavam encontrar ou comprar um vestido simples de cor clara, que seria suficiente para um simples check-in. Exatamente, eu nem sonharia com isso, só tenho um vestido de noiva em mente, a garota abraçou a avó Ana pela enésima vez hoje. Isso é tudo, ela disse. Você vai ficar pelo menos até o casamento? Selena juntou as mãos, suplicando. Tudo bem, que assim seja, de qualquer forma, não há para onde ir, ninguém está esperando em casa, disse a mulher com tristeza. Max, quando voltou, também ficou feliz ao ver Baba Bati. Eles jantaram juntos, contaram-lhe tudo e ele acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Max, e quanto aos seus pais? Selena olhou para ele. Acho que eles não virão, moram longe, mas já liguei para eles, estão esperando nossa visita, ele disse a ela. O casamento seria em 2 semanas, e já era emocionante. A avó contava histórias diferentes todos os dias, e Selena ouvia com interesse. Elas eram melhores amigas novamente, confiando uma na outra. Você está pronta? A mulher lhe perguntou quando o dia feliz chegou. É claro que ela ficou como Tumbelina Selena no grande corredor. Amor, estou esperando por você, eles ouviram a voz de Max na rua. Vamos, respondeu a avó para ela. Depois foram ao cartório,
onde receberam todos os documentos, agora eram marido e mulher. No restaurante, como Selena disse, havia muito poucas pessoas. Os noivos estavam muito felizes. Selena, eu fui para casa, acordei de manhã para a avó dela. Por quê? Perguntou ela com uma voz sonolenta. Você é jovem, viva, e eu só vou atrapalhar seu caminho, disse ele. Ligue, venha me visitar, deixei o endereço ali, ele apontou para a mesa. Ok, tchau, eu amo você, eles se abraçaram. E novamente o jovem casal começou a ter uma vida comum, o que era e o que foi antes. Max trabalhava, Selena o esperava em casa. Eles raramente saíam, mas quando saíam, Max tentava surpreender sua amada. Então, já haviam se passado quase 2 anos. Amada, talvez eu devesse arrumar um emprego também? Ele perguntou a ela uma noite. Acho que você pode ficar em casa, ele não queria incomodá-la. Ela não ficou ofendida, mas, por outro lado, estava cansada de ficar sozinha em casa. Não se ofenda, nós vamos dar um jeito, ele lhe disse. E Selena não queria dizer nada a ele. Ela sempre concordava com o que seu querido marido dizia. Então, esta noite, ela o esperou novamente para o jantar. Max chegou. Ele foi, trocou de roupa, lavou as mãos, foi para a cozinha e se sentou à mesa. O que há de errado com ele? Perguntou ela. Por que você diz isso? Ele não entendeu. Você veio e nem sequer me beijou, era para uma garota, não era crucial, mas isso nunca aconteceu. Desculpe, estou carregado de trabalho, disse ele também tristemente, depois se levantou, deu-lhe um beijo no rosto e voltou a se sentar à mesa. Ela nunca se intrometia nos assuntos do marido porque, em primeiro lugar, não se interessava por eles, e em segundo lugar, não queria aborrecê-lo. Selena, vou lhe dizer uma coisa, você tem o direito de recusar, mas se aceitar, serei o homem mais feliz do mundo, disse ele. Ok, estou disposta a ouvir. Em minha cabeça imediatamente começaram a surgir pensamentos diferentes, o que Max poderia dizer que ela poderia recusar. Hoje fui convocado por meus superiores e ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas foi o suficiente para que Selena percebesse que Max havia recebido uma tarefa novamente. Então, ela foi em frente, sentou-se no banco e estava pronta para ouvi-lo até o fim. Estou sendo enviado em uma viagem de negócios para uma das cidades da província, disse ele. E qual é o problema? Ela até se divertiu, porque ele estava falando muito sério. A viagem de negócios não vai durar um dia, nem mesmo um mês, explicou Max. Por que eles não lhe disseram as condições? Selena não entendeu. Existe um caso em que talvez tudo demore um pouco mais, o marido não especificou nada. Ok, eu concordo, eu nem sequer comecei a pensar em esposa. Eu tinha tanto medo que você recusasse, disse ele. Você o quê? Eu faço qualquer coisa por você e pelo seu bem. Não trabalho em lugar nenhum, fico sozinha em casa, não me importa onde fico, em uma cidade do interior ou aqui, ela sorriu para ele. Então tudo, meu amor, saiba que também estou pronta para qualquer coisa por sua causa. Agora eles se sentaram para jantar, ninguém tinha nenhuma pergunta. No dia seguinte, a jovem família começou a fazer as malas para a viagem. Selena estava arrumando as coisas de que precisariam, e Max voltou a trabalhar para trazer todos os documentos necessários. Você contou aos chefes que está indo embora com a família? Perguntou ela, temerosa do que poderia acontecer se alguém não aprovasse. É claro, já devemos ter um apartamento lá, respondeu Max. Isso era ótimo, Selena estava até um pouco animada com essa viagem, pois estava cansada dessas paredes e queria variar um pouco. Primeiro eles voaram de avião, depois aterrissaram mais algumas horas de trem, e aqui estavam eles. A garota viu que realmente era uma cidade pequena. Ela mesma não entendia por que havia tanta alegria lá dentro. Quando chegaram ao apartamento que haviam alugado para eles, foi um pouco triste, quase não havia espaço. Bem, está tudo bem, não é nada demais, disse a garota em voz alta. Ainda parece, depois da casa grande, Max riu para ela.
Talvez ela concordasse com ele e não quisesse discutir sobre nada. Selena passou o primeiro dia organizando tudo no apartamento e, no dia seguinte, enquanto seu marido estava no trabalho, ela decidiu sair para conhecer a cidade. Olá, vocês são os novos inquilinos? Ela saiu da porta e imediatamente ouviu a pergunta. Sim, disse a moça alegremente para os novos vizinhos. Ela estava feliz por aprender algo novo. Ela caminhou pelas ruas pequenas, mais limpas e aconchegantes, era verão, tudo estava florido, era tão agradável. Quando chegou a um pequeno parque, ela viu uma construção muito legal, um grande círculo que ficava em postes, e das vigas pendiam grandes balanços com correntes. A menina gostou muito e se sentou. Olá, ela ouviu do lado. Olá, Selena se perguntou, que pessoas legais estão aqui? Pode me dizer que horas são? Perguntou a menina. Claro, ela olhou para o relógio e disse ao estranho que horas eram. Obrigada, ela sorriu e seguiu com seus afazeres. Ei, todo mundo aqui é tão falante? Perguntou Selena à garota. Sim, por quê? Ela se virou para ela novamente. Não, é que chegamos ontem, meu marido foi enviado para cá a negócios, admitiu Selena. Eu sou Verônica, uma nova conhecida sentou-se ao lado dela. Selena, elas se apresentaram uma à outra. Prazer em conhecê-la, ambas sorriram. Depois disso, elas conversaram e, por algum motivo, essa garota lembrou a Selena Ariana, uma amiga do orfanato, mas é claro que ela não disse isso em voz alta. Algumas horas se passaram e as meninas já eram como melhores amigas, estavam a caminho da casa de Selena. O que você faz para viver? Perguntou o visitante a Verônica. Trabalho, disse ela despreocupadamente. E onde? Selena pensou que poderia ter sorte. Em uma instituição financeira, respondeu ela. E eu estava estudando para isso, disse Selena, como se estivesse de passagem. Bem, vamos lá, sempre precisamos de funcionários, Verônica sorriu abertamente. É mesmo? A garota não conseguia acreditar no que ouvia. Em sua cidade, por mais que procurasse, não havia vagas, ou então, era preciso ter experiência de trabalho. E por que não, mesmo que não a aceitassem, ninguém lhe daria na testa, riu a nova namorada. Ok, eu vou amanhã, prometeu Selena. Bem, pessoal, estamos esperando, eles se despediram. Max não estava por perto por muito tempo hoje, era compreensível, era o primeiro dia, eles provavelmente estavam colocando-o em dia. Quando ele chegou, Selena estava quase dormindo, mas ela se levantou para encontrá-lo porque queria compartilhar as novidades. O que está fazendo acordada? Ele perguntou surpreso. Eu estava esperando por você, ela se espreguiçou. Venha, ele a chamou para a cozinha, onde colocou a chaleira no fogo. Você vai comer? Perguntou a esposa. Não, obrigado, estou cansado, estou caindo de pé, ele balançou a cabeça e se serviu de chá. Eu também tenho novidades, ela veio atrás dele. Que tipo de notícia é essa no primeiro dia? Ele estava feliz e pensou na gravidez. Não, não é nada disso que você quer tanto, ela beijou o marido. E então? Ele olhou. Amanhã eu vou pedir um emprego, e não diga nada, ela começou a beijá-lo novamente. Ok, tente, talvez você goste, ele sorriu cansado. É isso, vamos para a cama, ela disse a ele. Ele a pegou nos braços como se ela fosse um floco e a levou para o quarto. Lá eles sussurraram e se beijaram por um longo tempo, e então não perceberam como adormeceram. De manhã cedo, Max foi trabalhar novamente e Selena se levantou, pois tinha 2 horas antes de ir para o trabalho. No início, ela queria colocar maquiagem nos olhos, mas depois decidiu não fazê-lo, colocou um vestido simples e saiu. Quando chegou à organização, ela percebeu que, embora a cidade fosse pequena, havia exatamente as mesmas organizações que havia em sua cidade. A garota subiu até o primeiro andar, queria falar com o diretor, mas ele não estava lá. O que ela queria? Perguntou uma mulher sentada na cadeira da secretária.
Eu gostaria de saber sobre o trabalho, Selena pensou em dizer sobre Verônica, mas depois decidiu que não valia a pena. Evan Vasilevich ainda não chegou, mas você pode ir ao departamento de recursos humanos, eles lhe dirão tudo lá, a mulher apontou para a porta. Muito obrigada. Selena saiu da recepção. No departamento de pessoal, eles lhe contaram tudo, disseram o que ela tinha que fazer, quais documentos precisava para se candidatar a um emprego. Então eles vão me contratar? A garota não entendeu. Claro, mas para onde podemos ir? Seu treinamento é adequado, temos que aceitar tanto experientes quanto inexperientes, respondeu a mulher que se sentou à mesa. Obrigada, Selena abriu sua bolsa, tirou todos os documentos necessários. Ah, você tem tudo com você. Depois que a garota escreveu o formulário de inscrição, ela foi levada ao escritório onde se sentaria. Ao entrar, ela imediatamente viu Verônica. Bem, como foi? Perguntou uma nova conhecida em voz baixa. Ótimo, Selena lhe mostrou a sala de aula. Ela se sentou ao computador e sorriu para a pessoa que a havia trazido até aqui. Muito bem, pessoal, vejo que vocês conhecem algumas das pessoas aqui, então devem ter tudo explicado a vocês. Ela se virou e foi em direção à porta. Não tenha medo, aqui é fácil, as meninas e eu ajudaremos se precisar, disse Verônica a ela. E eu não tenho medo, nunca tive medo de dificuldades, confessou Selena. No início, elas começaram a mostrar os programas em que trabalhavam, dizendo o que como. Mas depois de algumas horas, as meninas não aguentaram mais e chamaram Selena para tomar um chá. Foi interessante como a recém-chegada vive em sua cidade. Eu tenho um marido, viemos para cá em sua viagem de negócios. Não sei quanto tempo ficaremos aqui, por isso vim procurar emprego. Ela não queria esconder nada de suas novas colegas. Compreensivelmente, as meninas a receberam calorosamente em sua pequena equipe. Mas o escritório era só dela. Quando o diretor chegou e as convocou para uma reunião no final do dia de trabalho, toda a equipe se reuniu em uma pequena sala. Então, queridos colegas, e o gerente começou a falar. Ele estava falando sobre as inovações que haviam surgido naquele momento. Ele estava falando, mas não parava de olhar para a garota nova. Quando a reunião terminou e todos começaram a deixar o escritório, Evan ainda estava sentado em sua mesa. Jéssica, por favor, fique, pediu ele ao chefe de recursos humanos, e você? O gerente olhou para Selena. Tudo tremia dentro da garota. Ela se perguntou se ele agora iria pedir que ela se demitisse. Explique-me quem você é. Ele olhou para seus subordinados, especificamente para Jéssica. Esta é a nossa nova garota, hoje é o primeiro dia de trabalho, como você disse para levar todo mundo, e ela tem um diploma adequado, e é jovem, mas vai dar conta de tudo, vai aprender tudo rapidamente. Por isso, tomei a liberdade de contratá-la eu mesma, a mulher começou a explicar. Bem, agora vamos fazer uma breve entrevista. Quem é você? É a primeira vez que a vejo em nossa aldeia, olhou para Selena. Viemos para cá com meu marido, decidi procurar um emprego e ela começou a dizer. Está claro, ele a interrompeu. Ah, a garota olhou para ele. Você sabe qual é o salário aqui? Depois dessas palavras, ela olhou para sua bolsa. Então eu preciso ganhar experiência, a garota decidiu mentir um pouco. Ok, bem, Jéssica, eu a elogio, você tomou a decisão certa, disse Evan calmamente. Depois disso, cada um foi para seu escritório, pois tinham de ir para casa. As meninas arrumaram suas coisas e foram embora. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Verônica. Ótimo, Selena não sabia o que dizer, porque ela não tinha nenhuma empolgação. Mais nada, você vai se acostumar, vai conhecer todo mundo, depois vai ser diferente, todo dia é como um barril de pólvora, disse-lhe Verônica. As meninas se despediram e foram para casa. Hoje, pela primeira vez, Selena sentiu o quanto estava cansada, embora não tivesse feito nenhum trabalho físico, nem corrido, nem pulado, mas havia uma espécie de insatisfação moral. Ela foi para casa, bebeu um pouco de chá, comeu alguma coisa, tomou banho e foi para o quarto. Selena não ouviu Max entrar.
Na verdade, o que aconteceu no apartamento depois que ela foi para a cama. De manhã, ela se levantou, foi para a cozinha e preparou o café da manhã para ela e o marido. Como foi o trabalho? Ela chegou. Ótimo, mas agora percebo que quando você me disse que estava cansado, ela riu, foi até ele a sentou no colo. Eles não falaram nada sobre o trabalho. Selena voltou para seu escritório. Isso continuou assim por uma semana, um segundo. Quando ela estava trabalhando há um mês, já havia se acostumado com o tipo de equipe que eles tinham. Se as moças do escritório faziam ó e uau quando viam o que ela vestia, as mais velhas começaram a condená-la pelas saias curtas, blusas transparentes, alguns vestidos errados e tudo mais. Sim, não se importe com elas só estão com inveja de você, disse Verônica à amiga. Não me importo, disse ela, mas Verônica percebeu que havia algo errado com ela. Quando foram para casa, sua colega de trabalho e amiga pediu que ela contasse sua história. Vamos nos sentar em algum lugar, pediu Selena. Elas foram a uma pequena cafeteria não muito longe da casa de Selena. Lá, depois que o pedido foi feito, a garota começou a dizer que não estava gostando da maneira como o gerente a estava olhando. Evan. Verônica riu. Sim, é esse mesmo, Selena concordou com ela. Vamos lá, seu moleque, nem pense nisso, disse a garota, rindo dele. Ainda bem que você disse isso, Selena olhou para ela. Verônica era uma garota grande por si só, estava um pouco acima do peso e, ao lado do diretor, parecia que ele estava um pouco intimidado por ela. Entendo o que você quer dizer, riu sua namorada novamente. Agora eles estavam sentados e relaxando após um dia de trabalho duro. Mais tarde, quando já era tarde, decidiram que já estavam fartos e fizeram as malas para ir para casa. Selena decidiu que não diria nada ao marido, embora seus amigos a aconselhassem a fazer isso. Ela decidiu que, como sua amiga havia dito, lidaria com o babaca por conta própria. Mark chegou em casa, estava muito cansado, depois nervoso e, em seguida, outra coisa. Selena não estava. Selena não estava tão cansada, mas, por alguma razão, seu marido não estava prestando tanta atenção nela como antes. Aconteceu alguma coisa com você? Ele lhe perguntou um dia. Sim, não estou conseguindo trabalhar, respondeu ele. Selena não o incomodou. Para incomodá-lo, ela foi ao banheiro. Hoje, por algum motivo, ela só queria se deitar na água quente, tomar sol no ar espumoso. Está tudo indo bem no trabalho? Mark se deitou ao lado dela quando já estava escuro. Não posso dizer que está tudo bem, mas está bom, respondeu ela. Todos os dias, quando ia para o trabalho, ela via que o chefe a amava muito e sabia que ele tinha esposa e filhos. E ela não entendia como podia ter tudo isso e olhar para os outros. Foi isso que ela disse a Verônica em sua próxima visita. Escute, vamos verificar se isso é verdade ou não, disse-lhe a amiga. Você não está entendendo? Selena olhou para ela. As festas de fim de ano estão chegando, Evan vai montar a equipe e você vem de saia curta e vestido. Se ele resistir, é tudo imaginação sua, mas se ele não resistir, e sua amiga ficou em silêncio. Eu posso fazer isso, a mente de Selena imediatamente evocou lembranças do orfanato, onde ela ostentava minissaias, blusas curtas e uma cor de cabelo pungente. Verônica não se deixou enganar. Na verdade, alguns dias depois, foi anunciado que haveria uma festa da empresa na sexta-feira, portanto, eles não planejariam nada para a tarde. Na manhã daquele dia, Selena apareceu com suas roupas normais. Durante todo o tempo, até que ela saísse para almoçar, Eva estava andando por ali, fazendo alguns elogios e, mais ainda, insinuações. Selena não teve coragem até que Verônica o interrompeu. Evan, tenha consciência. Disse ela a ele. É isso, vou me calar, e ela foi para o escritório. Mas quando Selena chegou em casa depois do almoço, fez uma bagunça em sua organização. Uma saia que escondia o que estava por baixo, uma blusa que também não escondia quase nada, saltos altos, sombra, batom. Do lado de fora, parecia que uma adolescente havia entrado, mas não era o caso.
A diretora continuou a provocá-la e a elogiá-la, mas não permitiu nada mais do que isso. Quando as meninas se reuniram novamente em seu escritório após o fim de semana, Verônica disse a Selena que elas precisavam conversar. Veja, eu já lhe disse que você está apenas imaginando coisas, disse a amiga. Sim, eu notei, é apenas uma piada da empresa, Selena riu. Elas continuaram trabalhando. Tudo estava indo bem. Max havia mudado alguma coisa no trabalho, porque ultimamente ele estava voltando para casa, estava sorrindo, até convidou a esposa para tomar café uma vez. Meu Deus, faz muito tempo que não vou a lugar nenhum com você, disse ela. Eu sei, e percebo que deixei de passar tanto tempo com você como antes, mas, por enquanto, de jeito nenhum, ele se inclinou sobre a mesa e beijou a esposa. Eu amo você, ela levantou a taça. E eu amo você, ele não conseguia mais ficar sentado, eles terminaram o jantar rapidamente. Depois, ficaram sentados por mais algum tempo e foram para casa, porque ela não via a hora de ficar abraçada a ele. Eu tinha me esquecido de como você é doce, Max sussurrou no ouvido dela. Boa noite, meu amor, ela se aconchegou a ele, e assim eles adormeceram. Em outra sexta-feira, a moça chegou ao trabalho. Ela percebeu que o relatório do semestre estava chegando e tinha de ser concluído antes do fim do dia. Por que não o começou há alguns dias? Perguntou Verônica. Sim, pensei, vou terminar mais tarde, o tempo estava passando rápido. Mais nada, não se preocupe, eu vou ficar hoje à noite, vou terminar tudo, disse Selena. Eu estava examinando os documentos, colocando alguns números, checando 2 vezes, corrigindo. Às 5 da tarde, quando todas as meninas já tinham ido para casa, ela ficou. O corredor estava escuro, o escritório silencioso. Selena terminou seu relatório em silêncio e, quando já era tarde, saiu do escritório. A garota estava muito cansada, pensou ela, e nunca mais procrastinaria daquela maneira. Afinal de contas, havia todos os dados, ela poderia começar a fazer tudo isso mais cedo. Enquanto caminhava pelo corredor, ela viu que a luz estava acesa na sala de espera, pensou que eles simplesmente haviam se esquecido de desligá-la e foi até lá para fazer isso. Mas assim que me aproximei da recepção, vi Evan sair do escritório. Selena, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele. Nada, acabei de ser detida, respondeu ela, virou-se e quis ir embora. Espere, ele agarrou seu braço. O que está fazendo aqui? Ela olhou para ele por cima do ombro, não esperando essa reviravolta. Venha comigo, ele a puxou com força para dentro de seu escritório. Evan, o que você está fazendo? Ela não entendeu. E andando na minha frente com uma saia curta, exibindo tudo, eu vi que você queria isso, ela disse a ele. No momento seguinte, ele a pegou em seus braços e a colocou sobre a mesa. Por favor, Evan, não me toque! Gritou ela. O que? Você vai resistir? Você veio vestida assim, você queria isso, e agora? E ela estava se despindo, suas bochechas coradas. Ela parecia não saber o que estava fazendo. O que estava fazendo? No momento seguinte, ele a pegou em seus braços. Por favor, Evan, não me toque! Gritou ela. O que? Você vai resistir agora? Suas bochechas ficaram coradas. Ela parecia não se dar conta do que estava fazendo. Depois de alguns minutos, tudo acabou. Ela não conseguia se levantar da mesa. O diretor havia caído em sua cadeira. Lentamente, Selene se abaixou da mesa. Seu cabelo estava caindo em volta dos ombros, e ela teve que pegar algo para segurá-lo. Quando, depois de alguns minutos, ela ouviu um longo suspiro, percebeu que havia acabado. Ela não conseguia se levantar da mesa, pois doía tanto que parecia que estava sendo esfaqueada. O diretor se recostou na cadeira, abriu as pernas, sentou-se e respirou fundo. Lentamente, Selene se abaixou da mesa. Seu cabelo estava caindo sobre os ombros e ela precisava de algo para prendê-lo. Ela costumava ter um prendedor em forma de uma simples varinha de metal que seu marido lhe dera.
Não era simples, era banhado a ouro. Ela não queria. Eu não queria deixá-lo aqui. Mas depois de procurar um pouco, Selena não a encontrou, então viu a joia na mão da chefe, mas não fez nada a respeito. A garota abriu a porta e saiu correndo rapidamente, ouvindo atrás de si o diretor gritar com ela que, se contasse a alguém o que havia acontecido aqui, ela não ficaria bem. Ela correu para casa, rezando por uma coisa, em que Max não estivesse em casa. Se ele a visse daquele jeito, jamais a perdoaria. E ela não queria dizer nada a ele sobre isso. Selena entrou correndo no apartamento, mas ninguém estava lá. Isso deixou a garota muito feliz. Ela rapidamente se livrou de todas as roupas rasgadas, amarrou-as em sacos de lixo e as jogou fora. O que restou intacto, ela colocou na máquina de lavar. A máquina de lavar. Ele entrou no chuveiro. No começo, ele se esfregou por um longo tempo, depois simplesmente despejou água na banheira e ficou lá, de molho. Depois de um tempo, ele percebeu que precisava ir para a cama. Quando chegou lá e se deitou na cama, sentiu-se muito mal. Ela simplesmente fechou os olhos e imediatamente viu o rosto horrível e amargo do diretor, que não tinha piedade, zombando dela. Era necessário deixar essa cidade. Depois de um longo tempo, ela percebeu que precisava ir para a cama. Quando chegou lá e se deitou na cama, sentiu-se muito mal, fechou os olhos e imediatamente se deitou. Ela simplesmente fechou os olhos e imediatamente viu o rosto horrível e amargo do diretor, que simplesmente não tinha piedade, zombando dela. Eu deveria ter deixado esta cidade. Ela ouviu a porta bater, virou-se e fingiu dormir. Ela não queria falar com ninguém hoje. Bom dia, meu amor. Ela ouviu seu marido dizer bom dia. Bom dia, ela se levantou e foi direto para o chuveiro. Parecia-lhe que o cheiro que havia sobrado de ontem ainda permanecia em seu corpo. O que está fazendo? Max não entendeu. Nada, vá para a cozinha, já estou indo. Ele definitivamente não queria dizer nada a ela, apesar de perceber o que poderia fazer com aquele pervertido. Max, será que não podemos sair dessa cidade logo? Perguntou Selena aleatoriamente. Sabe, acho que não sobrou muita coisa, mas não podemos ir embora agora, ele disse a ela. Tudo bem, ela respondeu. O que aconteceu? Ele quis saber. Não aconteceu nada, só tive uma briga com as meninas e não gosto mais daqui, então quero voltar para casa, para o lugar onde você e eu vivemos tão felizes, ela respondeu. Espere, querida, ainda falta um pouco e prometo que a tirarei daqui, ele a beijou, pegou o último sanduíche e correu para o trabalho. Selena não precisava ir a lugar algum hoje, pois havia terminado tudo no trabalho ontem. E não tinha a menor vontade de voltar ao local onde havia sido assediada ontem. Como ela poderia encarar seus colegas? E se esse estuprador não estivesse apenas com ela, ela também teria feito isso, e os outros simplesmente ficariam calados. Ela tinha todos os tipos de pensamentos em sua cabeça e queria chorar. Ficou na cama durante todo o fim de semana. Verônica ligou para ela, mas ela não atendeu. Na segunda-feira, quando foi trabalhar, a garota não sabia como se comportar. O que há de errado com você? Perguntou Verônica. Não sei, estou entediada com tudo, não gosto de nada, Selena mentiu para ela. E o que você quer fazer? Ela olhou para a amiga com medo. Há pouco tempo pedi a Max para sair daqui, confessou Selena, agora com sinceridade. Não, eu não entendo o que pode acontecer, eu estava trabalhando, estava tão feliz, e agora? Ela não entendia sua parceira. Ah, Verônica, você não consegue entender, ela acenou com a mão para ela. Quando o fim do dia de trabalho se aproximava, Selena se levantou e foi para casa 10 ou 15 minutos antes das outras. Onde você está indo? Espere. Verônica correu atrás dela. Estou com pressa de chegar em casa, tenho que fazer o jantar hoje à noite, disse ela, e acelerou o passo. Selena, o que está acontecendo? Interrompeu a amiga, pois percebeu que não conseguiria alcançar sua companheira. E ela queria estar em seu apartamento, em seu mundo,
Porque sabia que lá ninguém a tocaria. Porque deixei a asa do meu protetor. Ela se sentou em frente ao espelho e conversou consigo mesma, depois chorou novamente e depois conversou de novo. Mais à noite, quando Max chegava do trabalho, Selena se arrumava, preparava o jantar e esperava por seu amado. Ele chegou excepcionalmente cedo hoje e tinha em suas mãos uma pasta enorme com alguns papéis. A mulher ficou surpresa, pois nunca tinha visto tal coisa antes. O jantar está pronto? Ela olhou para Selena com olhos cansados. É claro que ela viu que o marido estava exausto por alguma coisa, percebeu que aquela cidade não era adequada para eles e que era urgente terminar todos os negócios e ir embora. Eles foram para a cozinha, a garota pegou os pratos e começou a arrumar a mesa, Max a observava. Diga-me algo, não quero ficar sentada em silêncio, pediu-lhe o marido. Naquele momento, pareceu a Selena que ele tinha ouvido tudo, e agora queria ouvir tudo dela. Sobre o quê? Ela estava confusa. Não sei, o que está acontecendo no trabalho? Ela deu de ombros. Nada disso, em geral, tantas exigências, e nenhum retorno, o salário é de centavos, provavelmente, vou me demitir, a mulher se virou para não olhar para o marido. Tudo bem, e eu lhe disse que não há nada para fazer nesse trabalho, só se cansar, ele olhou para o prato, que já estava à sua frente, respirou o sabor do prato, revirou os olhos. Está bom? Sorriu Selene. Ele perguntou, pegou o garfo e começou a comer. Depois do jantar, o marido não saiu, como de costume, para pensar ou trabalhar, pegou a esposa pela mão e foram juntos para o quarto. E ele foi fazer o quê? Selena observou enquanto Max pegava os restos da garrafa na mesa. Quero colocar um filme e assisti-lo com você ao meu lado, ele a puxou contra si. Tenho certeza de que há algo errado com você, ela adivinhou. Isso mesmo, não pense nisso, vamos lá, ele ligou a TV, encheu as taças, eles se sentaram na cama xadrez e desfrutaram de um bom filme, do vinho e um do outro. Amanhã eu trabalho, Selena tomou um gole. Você disse que ia se demitir, ele olhou para ela. Sim, você disse, ela esperava que ele estivesse prestes a dizer que também estava desistindo. E eu decidi que preciso trabalhar em casa por um tempo, respondeu o homem. Ótimo, ela se inclinou na direção dele e roçou um pouco os lábios. Só me prometa que não vai me atrapalhar, ele ameaçou com o dedo. Tudo bem, ela assentiu, concordando com ele. Depois os jovens foram para a cama, conversaram sobre outra coisa, riram e adormeceram sem perceber. Selena gostava de noites como essa, adorava conversar com Max. O sono desta noite seria profundo e doce, porque logo esse pesadelo em sua vida acabaria. Ela se imaginou chegando ao trabalho amanhã, entrando no departamento de recursos humanos e dizendo que queria escrever uma carta de demissão. Sim, talvez ela tivesse que falar com o gerente, mas apenas para que ele assinasse esse pedido infeliz. Com esses pensamentos, a garota foi dormir. De manhã, ela acordou feliz. Max ainda estava dormindo. Ela não queria incomodá-lo, pois sabia que não tinha que ir a lugar algum hoje. Ela o beijou calmamente e saiu para o corredor. Selena não se maquiou hoje, colocou a saia e a blusa de sempre, saiu e caminhou. Você está doente? Verônica perguntou a ela quando chegou ao trabalho. Não, por que você diria isso? Selena ficou surpresa com a pergunta. Você está pálida e não parece estar muito bem, disse a amiga. É que não tive vontade de me maquiar hoje de manhã, Selena não escondeu. Ela estava pegando algumas coisas em sua mesa. O que está fazendo? Perguntou Verônica. Sabe, o Max disse que não tinha mais muito o que fazer, então decidi que não queria mais trabalhar aqui, respondeu ela. Fizemos algo que a ofendeu? A colega imediatamente levou isso para o lado pessoal. Não, você é muito gentil, obrigada pela recepção calorosa, foi ótimo trabalhar com você, admitiu Selena. E daí? A amiga não entendeu. Eu já expliquei que não quero continuar trabalhando. Percebi que prefiro ficar em casa, meu marido me apoia em tudo, faz tudo o que eu quero.
Estou sentada em casa há tanto tempo que fico entediada, então decidi fazer um experimento, disse Selena. Ela não havia se sentado nenhuma vez desde que chegou ao trabalho. Talvez você devesse pensar sobre isso, disse a garota da mesa ao lado. Não, hoje à noite eu já pensei e decidi tudo, agora vou ao departamento de pessoal e escrevo uma solicitação, disse a garota. Você sabe que haverá 2 semanas de trabalho? Perguntou outra Verônica. E o que, sem isso é impossível? Disse Selena, surpresa. Bem, eu não sei, mas normalmente todo mundo tem que trabalhar, ela deu de ombros e se afastou do monitor. Ela se sentiu mal por ter trazido essa garota e por ela ter trabalhado tão pouco e agora querer desistir. Bem, se eles me mandam trabalhar, eu trabalharei por 2 semanas, não é hora, é claro, Selena estava irritada consigo mesma. Ela pensou no pior, que em 2 semanas tudo poderia acontecer. Ela entrou no escritório que já conhecia. Jéssica estava sentada em seu lugar habitual. Selena, oi, o que você está fazendo aqui? Ela falou de maneira deliberadamente educada, embora a garota soubesse o que ele sentia por ela e o que estava dizendo sobre ela. Quero escrever uma carta de demissão, admitiu ela honestamente. Então, o que aconteceu? Ela começou a repetir o mesmo refrão de seu escritório. Não aconteceu nada, por motivos pessoais, eu não queria dizer nada neste escritório, Selena. Tudo bem, escreva, ele lhe entregou uma folha de papel. Selena começou a escrever no ditado, pedindo para ser dispensada a seu próprio pedido. Você sabe que Eva está fora negócios e ninguém poderá assinar esse pedido para você nos próximos 3 dias? Sem problemas, a moça olhou para ela e sorriu. Bem, já que você não vê isso como um grande problema, então termine-o, deixe-o aqui, eu levarei tudo, e você vai para o seu local de trabalho e continua trabalhando, disse Jéssica severamente. Selena fez exatamente isso. Deixou tudo na mesa da mulher e voltou para seu escritório. Bem, o que disseram a você lá? Verônica se virou, tinha se acalmado um pouco e agora podia falar com Selena novamente. Não me disseram nada. Por que está reagindo assim? Não estou ofendida, continuamos conversando, Selena se aproximou dela. Não, só estou ofendida porque você é uma boa funcionária e decidiu ir embora assim. Por que se deu ao trabalho de se candidatar a esse emprego? Verônica estava quase chorando. Vamos, vai ficar tudo bem, nós vamos embora agora, você virá nos visitar mais tarde e encontrará trabalho lá, Selena prometeu a ela. Vamos, para onde vou daqui? Tenho marido, filhos, sorriu a amiga, levantou-se da cadeira e abraçou Selena. Como Eva estava viajando a negócios hoje, e nos próximos 2 dias, não havia nada a temer, então Selena foi trabalhar tranquilamente. Ela chegava em casa à tarde e via Mac sentado em sua mesa, escrevendo algo em seus papéis, pensando, examinando algumas fotos. Ele pedia que ela ficasse longe dele, e ela nem chegava perto de perguntar alguma coisa. Por que você está sentada aí? O marido olhou de volta para ela. O que devo fazer? Ela não entendia. Venha cá, ele a chamou e bateu em seu joelho, convidando-a a se sentar ali. Querido, ela se aproximou mais dele, estou apenas atrapalhando seu caminho. Você está dizendo coisas tão estúpidas agora, ele pressionou os lábios contra o pescoço dela. Não faça isso, ou seu trabalho acabará agora, ela sorriu. Ok, me dê um pouco mais de tempo e eu irei vê-lo, ela prometeu. Selena se levantou e foi para seu quarto, mas 2 horas se passaram e seu marido ainda não havia aparecido. Ela voltou para a cozinha, onde ele estava trabalhando. Será que isso é suficiente por hoje? Espere, só mais alguns minutos, parecia que Max tinha encontrado um fio e o pegou. Você conseguiu fazer isso? Ela sempre ficava feliz quando seu marido resolvia um caso. Em silêncio, ela levou o dedo aos lábios, depois exalou e abaixou a cabeça para a mesa. Eu o interrompi, ela se aproximou da mesa. Como ele consegue? Max praticamente gemeu. O que? Quem está conseguindo? Ele se sentou em seu colo e começou a olhar os papéis. Era a primeira vez, ele não tinha se atrevido tanto.
Eu não queria contar para você. Para não assustá-la, ele tocou o ombro dela com os lábios. Ela se virou e lhe deu um beijo no nariz. Você sabe por que fui chamado aqui? Ele olhou nos olhos dela. Selena se virou para ele e agora eles estavam sentados assim. Claro que não. Como eu poderia saber essas coisas? Você sabe que eu nunca me meto em seus assuntos. Ela olhou para ele como se ele a estivesse acusando de algo. Não estou lhe dizendo nada, só não sei como iniciar uma conversa. Ela exalou novamente com força. Bem, conversar, ela já estava intrigada e não podia esperar. Há alguns anos, um maníaco apareceu nesta cidade. Não pense em nada de ruim logo de cara. Ele cobriu o corpo dela de beijos durante todo o tempo em que falava, como se a estivesse tranquilizando. Meu Deus, em quem ele estava dando em cima? Minha esposa queria saber todos os detalhes. Espere, tudo em ordem. Ela colocou a palma da mão para a frente. Tudo bem, ela assentiu e colocou o dedo nos lábios, indicando que estava disposta a ouvir e a ficar quieta. Esta costumava ser uma cidade tranquila e pacífica, mas, em algum momento, coisas estranhas começaram a acontecer. Muitas mães começaram a notar que suas filhas adolescentes começaram a se comportar de forma diferente, disse ela, e tentou não olhar para a esposa. Como pode ser isso, com filhos, mas pelo menos eles estão vivos? Selena fez olhos grandes e olhou para o marido agora. É isso que estou dizendo, coisas estranhas começaram a acontecer, continuou Max. Que tipo de coisas? A garota estava ficando animada. Uma garota chega em casa da escola e não está de bom humor, os pais perguntam o que há de errado, ela fica em silêncio. Ela vai a um psicólogo, também não há nenhuma palavra, e então os melhores amigos descobrem que ela chamou um cara adulto no carro, para passear, bem e ele levantou os olhos para ela. Que estranho, disse Selena com raiva. Os moradores locais, por mais que tentem, não conseguem explicar que tipo de cara anda pela cidade. O principal é que ele para por um tempo e depois começa de novo. Max não conseguia parar. Bem, o que você descobriu sobre ele? Selena achava que não havia nada. Muitas coisas. Ela pegou um pedaço de papel que estava todo escrito. Leia você mesma, a caligrafia é incompreensível. Ela esperava, e pensou em como, em uma cidade tão pequena, não se pode encontrar um cara como esse. Então, as moças que confessaram e foram interrogadas mais tarde disseram que ele era de estatura baixa, constituição atarracada e que o marido começou a ler a letra. E agora? Perguntou Selena. Bem, se é assim, escolha vítimas que não possam se defender, concluiu ela. Assentiu Selena, e imediatamente se lembrou de seu diretor, que também não escolheu Verônica para levá-la ao seu escritório, mas a arrastou até lá. Mas ela imediatamente descartou esses pensamentos, porque ele tinha uma esposa, filhos e um escritório. Mas havia outra coisa estranha e Max parou de falar, ainda examinando os lençóis. O que era isso? A garota já estava esperando com a respiração suspensa. Cada um dos bastardos leva algo para se lembrar, na maioria das vezes são joias em seus cabelos, disse o marido. Naquele momento, Selena tapou a boca com a mão, pois não conseguia acreditar em tais coincidências. Onde você procurou isso? Perguntou ao marido. Você não está bem? Ele viu que Selena estava ficando pálida, sentou-se e olhou para ele em silêncio. Espere, responda a minha pergunta, pediu ela. Sim, vejo que estava errado ao começar a lhe contar tudo isso, ele balançou a cabeça. Não, continue, ela se sentou e pensou, como agora contar tudo ao meu marido, porque se tivesse sido imediatamente, bem, nada, ele seria até um herói, mas agora, ele se escondeu, então a culpa é minha. E o que fazer para continuar, um beco sem saída total, não verificamos, simplesmente não verificamos, não há, cozinhamos, isso é tudo, nos divorciamos de Max. Tenho que pensar, levantei-me, esposa, e fui para o quarto ao lado. Você diz, como eu, quando tenho que fazer isso depois de moralizar ou algo assim, sorriu o marido. Mas Selene não se importava em rir agora, tudo se encaixava em sua cabeça, obstinada em não receber uma bronca. Escolher moças fracas e jovens, e não importava a sua idade, ela não se parecia com elas. E,
finalmente, um grampo de cabelo, porque ela também tem um em comum. O que fazer? Como dizer uma coisa dessas para a sua pessoa mais querida? Mas, por outro lado, ela ficaria em silêncio, salvaria apenas sua família, mas quantas meninas estariam em perigo? Max, ela chamou seu marido com firmeza. O que foi, meu amor, só mais alguns minutos, não pude escapar de algo. É urgente, ele se levantou e olhou para fora do quarto. Qual é o problema? Ele olhou para a esposa e não entendeu o que havia de errado com ela, porque ela estava tão interessada nessa história. Tenho algo a lhe dizer, ela falou muito rápido, parecia que ia se engasgar com as palavras. Querida, acalme-se, por que está tão empolgada? Ele agarrou as mãos dela e quis puxá-la para si, mas ela se afastou. Ele, e naquele momento Selena apenas soluçou com sua voz, parecia que a garota tinha perdido a cabeça. Deus, espere, ele se levantou, pegando o kit de primeiros socorros para dar à esposa algo que a acalmasse. Eu não posso, e ela se sentou no chão, com o cabelo caindo sobre o rosto, soluçando. Aqui, beba e conte tudo em ordem. Max agora se lembrava dos últimos dias, quando sua esposa lhe disse que queria deixar esta cidade e, de repente... Selena engoliu avidamente a água no copo, ergueu os olhos para o marido e as lágrimas rolaram novamente. Sinto muito, e ela não conseguiu articular uma palavra. Tudo bem, eu o perdoo, mas me diga, e ela se recostou na cadeira e cerrou os punhos. Quando eu consegui o emprego, e ela começou a chorar novamente. Sim, eu me lembro daquele dia, e depois, você e a Verônica saíram? Ele sugeriu. Não, ela balançou a cabeça. Ok, agora vou precisar de um sedativo, ela se levantou novamente. Ele começou a dar em cima de mim e decidimos checar e Selena soluçou. Quem é? Quem verificar? Ela se acalmou e agora esperava pacientemente pela próxima fala de Max. Evan, e continuou a garota. Não estou entendendo, seu diretor? Pulou de volta da cadeira, Max. Sim, naquele momento, a mulher se acalmou abruptamente, levantou-se do chão, foi ao banheiro e lavou o rosto. Então, você está pronta para me contar tudo? Ele perguntou mais uma vez. Sim, ela já assentiu calmamente para ele. Sem interrompê-la, ele nem mesmo olhou para ela. Veja, você está vendo como eu sou. Primeiro ele me elogiou, e depois, ele contou a ela como ele se atrasou e o que aconteceu depois. Tudo bem que você me contou, mas o que isso tem a ver com o maníaco local? Lembra-se do grampo de cabelo que você me deu no primeiro ano em que nos conhecemos? Ela olhou para ele e esperou pela confirmação. A varinha de ouro? Ela se lembrou. Sim, ela assentiu com a cabeça. Bem, e daí? As palavras de sua esposa ainda não faziam sentido para ele. Quando ela terminou, a varinha estava em suas mãos, ela a havia tirado deliberadamente do meu cabelo, e não olhou para o marido. Venha até mim, ele a puxou para si, como uma garotinha, e a colocou em seu colo. Desculpe-me, não foi minha intenção, ela soluçou novamente, mais suavemente. Ok, vá para a cama, agora o sedativo vai fazer efeito, ele a levantou e a levou para o quarto. E quanto a você? Ela não entendia o que ele estava fazendo. Vou me sentar e pensar, ele a colocou na cama, cobriu-a com um cobertor e voltou para a cozinha. Pela manhã, quando Selena abriu os olhos, ela se lembrou do que havia acontecido na noite anterior, com as bochechas coradas. Max estava dormindo ao seu lado, ela decidiu acordá-lo porque era insuportável viver no desconhecido. Amado, ele estava prestes a chorar novamente. Oh, você está acordado? Parecia que ele tinha ficado acordado a noite toda. Sim, e ela abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas Max não deixou. Ouça-me, ele trouxe café da cozinha para ela. Obrigada, ela olhou para ele com gratidão. O que você me disse ontem eu não posso dizer a mais ninguém, mas se todas as suspeitas forem justificadas, então, e ela não sabia o que dizer em seguida. Max, conte-me, eu não me importo mais, esse era o pior segredo antes de você, perguntou a esposa dele. Ok, eu pego caras em quem confio,
sempre estaremos lá um para o outro. Você vai para o trabalho, ele está voltando de uma viagem de negócios hoje. Então, você vai à sala dele e diz que quer se demitir. Quando ele lhe pergunta por quê, você responde que não pode mais viver assim. Olhe para ele, você precisa fazê-lo morder, disse Max rápida e confusamente hoje. Ok, ela seguiu a linha de pensamento dele até agora, confusa. Se tudo correr de forma que ele concorde, você diz, pelo menos onde, mas não aqui, e lá nós mesmos, ela terminou sua história incompreensível. Então, nós o pegamos na isca, ou seja, em mim? Ele entendeu apenas uma coisa. É isso mesmo, você não acha? Ele olhou para ela com expectativa. E quanto ao nosso relacionamento? Selena não sabia o que aconteceria em seguida. Está tudo bem, eu te amo, não é sua culpa ter conhecido esse, e ele beijou. Tudo estava planejado, bem falado, quem, onde e quando. Selena estava maquiada, vestida, pronta para ir ao trabalho. Você está ótima, disse Max a ela. Obrigada, ela lhe deu um beijo e saiu do apartamento. Ai, amiga, não estou te reconhecendo, Verônica olhou para ela quando chegou ao trabalho. Espero que hoje seja meu último dia de trabalho aqui, disse Selena a ela. É uma pena, sua amiga franziu a testa. Tudo bem, durante todo o dia de hoje Selena fez todas as tarefas, ela estava esperando que o fim do dia de trabalho chegasse para Evan Vasilievich. Finalmente, essa hora chegou. Você não vem? Verônica se virou na porta quando ele estava quase saindo. Não, o chefe disse para passar aqui depois das 5, mentiu Selena. Ok, tchau então, Verônica voltou, abraçou a amiga. Eu ligo para você, ela acenou. Quando os corredores se acalmaram, Selena estava muito assustada, mas sabia que Max estava por perto. Ela saiu do escritório e foi até a recepção. Oi Evan, ela olhou para o escritório dele e, embora o homem a deixasse enjoada por dentro, ela sorriu. Uau, e eu que pensei que você nunca mais colocaria os pés aqui novamente, ela ficou realmente surpresa. Selena cruzou corajosamente a soleira da porta, sentou-se em frente ao homem e colocou um pedaço de papel na frente dele. O que é isso? Ela pensou no que estava escrito no papel. Eu quero deixá-lo, disse ela e se aproximou um pouco mais dele. Por que isso? O homem responsável franziu a testa. Você não saberia, ele baixou os olhos. 2 semanas, ele queria assinar. Você sabe, Vânia, eu realmente gostei, eu estava com medo no começo, mas depois percebi que era estúpido, se eu não tivesse resistido, teria sido diferente, ele começou languidamente. Venha até mim, ela estendeu os braços para ele. Não, ela balançou a cabeça. O que? O que você quer dizer? O chefe estava confuso. Veja, este não é exatamente o lugar para fazer isso. Ele se levantou da cadeira e se dirigiu para a saída, por dentro ele estava tremendo de medo. Entendi, não seja bobo, vamos lá. Ele rapidamente desligou o computador e eles deixaram o escritório. Selena podia senti-lo tremer enquanto colocava o braço em volta da cintura dele. Ela sorriu e continuou a lhe dizer algo para que ele não fizesse nada. Os dois entraram no carro do supervisor e saíram em uma direção desconhecida. Selena já não sabia de nada aqui, e agora nem mesmo sabia para onde ele a estava levando. Onde estamos? Ela olhou em volta. Tem uma garagem aqui, mas não se preocupe, é tudo civilizado, disse ele, e já estava respirando tão pesadamente que parecia que tudo ia acabar antes de começar. Quando saíram do carro, Selena viu o homem caminhar em direção às portas, que estavam completamente escondidas. Evan as abriu e eles entraram. Ao entrarem, ele parou e segurou as portas, a garota percebeu, para trancá-las por dentro. E o que? E como Max entrará aqui? Passou por sua mente, mas era tarde demais para pensar nisso. Obrigada, uau, a garota viu imediatamente que não se tratava de uma garagem, mas sim de um quarto de hotel. Ela imediatamente notou as prateleiras na parede, havia fileiras e mais fileiras de grampos de cabelo que ele tirava de suas vítimas. Você gosta? Evan se aproximou por trás dela. Muito.
mas para que você precisa de tudo isso? Ela apontou para as joias de cabelo. Vamos, eu lhe explico depois. Ele a agarrou pela cintura novamente e eles entraram na garagem. Claro, mas você tem algum vinho? Selena estava ganhando tempo. Claro, ela correu até o bar, pegou uma garrafa e a abriu. Eles se sentaram no sofá, ele serviu o vinho e eles brindaram. Quero brindar a você, por me entender em vez de me julgar, ele piscou. Onde fica o banheiro por aqui? Ele olhou em volta e rezou a Deus para que todas as comodidades estivessem fora do ar. Selena, de quanto você precisa? Ele olhou e esperou que ela dissesse não. Que tipo de perguntas? Ela fez uma cara ingênua. Claro, vamos lá, ele a pegou pelo braço e a levou até a porta. Assim que a porta se abriu, houve um grito imediato, Evan foi apalpado e Selena foi puxada para fora. Você está bem? Perguntou Max a ela. Sim, relaxe, eu estava em seus braços. Graças a Deus, ele exalou, pensou em chamar os especialistas para cortar os portões e abriu a porta da garagem. Por que você não pensou nisso? Ele não estava censurando, estava apenas dizendo. Quem diria que ele o arrastaria para a garagem? Ele nunca deixava sua esposa ir embora. Por mais que o homem negasse, ninguém mais acreditava nele, pois ele tinha todas as provas em suas prateleiras. Eles o colocaram em um carro e o levaram embora. Vamos voltar para casa logo? Selena perguntou várias vezes. Quando o julgamento for realizado, nós iremos embora. Max queria acabar com tudo isso. As namoradas do sócio, quando souberam do que havia acontecido, não acreditaram. Não o fato de ter acontecido com Selena, mas como ela, tão pequena e frágil, ousou dar tudo de si pela segunda vez e não teve medo de nada. Verônica, do que você está falando? Eu faria qualquer coisa pelo meu marido, ela se lembrava de ter dito. Você é nossa heroína, elas se abraçaram. Vou embora logo, Selena parecia triste. Tudo bem, nós iremos visitá-la, sua amiga não estava mais brava com ela. Descobriu-se que Evan tinha uma família, uma esposa e 2 filhas. Quando Selena e suas amigas pensaram sobre isso, foi até assustador o que poderia ter acontecido com aquelas meninas. A mulher, quando soube do que havia acontecido, imediatamente pegou as filhas e saiu da cidade, não querendo ir ao julgamento ou a qualquer outro lugar. Max e Selena estavam sentados na sala do tribunal, atrás das grades havia um homem, que não estava tão bem vestido como antes. A garota se sentou e olhou para ele com ódio. Como a terra o havia carregado por tantos anos. Sua última palavra, disse o juiz a ela. Se você soubesse quem era seu marido, nunca teria ajudado. Ele olhou com raiva para Selena. E ela lhe deu as costas. Depois disso, ela e Max juntaram suas coisas em silêncio e foram para casa. Tem certeza de que me perdoou por tudo? Ela lhe perguntou durante todo o caminho. Querida, não tenho nada para lhe perdoar, você foi apenas uma vítima de um homem doente. Ele pegou as mãos dela nas suas. Uau, uma viagem de negócios, ele se apoiou no ombro dela. Sim, é definitivamente um caso, confirmou o marido. Quando chegaram em casa, imediatamente chamaram a vovó Betty para visitá-los. Não conte nada a ela, pediu Selena. Estou indo para o trabalho, sussurrou o marido. Não estou entendendo, ela acabou de chegar, parecia confusa. Estarei lá em breve, ela saiu pela porta. A vovó Betty estava feliz por ter o casal de volta, ela veio, ficou com eles por algumas semanas e depois teve que voltar para casa. E eu ganhei um feriado, disse Max para Selena. E nós estamos indo para o mar. Gritou ela. É claro que ele também estava feliz. Eles ficaram lá por 2 semanas felizes. Quando voltaram, nem mesmo 1 mês e meio depois, a esposa informou ao marido que ele estava prestes a se tornar pai. Eu, feliz, ele a abraçou como sempre fizera e estava disposto a fazer por décadas. E ele percebeu que, em algum momento, a vovó Betty não estava apenas certa, mas muito certa. Afinal, como o destino queria, Max havia sido enviado para contar a Selena as tristes notícias que viriam a seguir.
Foi porque eu era o mais jovem, ele confessou à esposa. E estou feliz que isso tenha acontecido, disse ele, e não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ela. O quê? Ele viu sua esposa pensando em algo. Diga-me, o que aconteceu com ele na cadeia? Selena perguntou sobre o estuprador. Você sabe, ele não vai se safar, disse Max calmamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.